E chegou o momento de voltar ao melhor Tile Window Manager que eu já testei. Eu fiz um vídeo entre vários aqui no canal, mas teve um que me surpreendeu. Eu fiz vídeo no passado e chegou o momento de usá-lo novamente. Olá, seja bem-vindo, Hiker aqui. Pois então, voltei para o melhor Tile Window Manager que eu vi na época, com configurações, uso, entre outros. Eu estou falando do Hyperland. Para quem não se lembra, eu fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás, acho que já tem uns 2 anos, mostrando como configurar o Hyperland rapidamente, né, e mostrando os principais recursos dele, o que dá para fazer ali, divisão de janelas, entre outros. Pois chegou o momento, eu decidi retornar para o Hyperland, transformá-lo aí, né, ou transformá-la na minha interface padrão, minha interface gráfica no Arch Linux. Hoje, para quem não está atento, eu estou prestes a fazer o vídeo de 2 anos com o Arch Linux, como o meu sistema padrão. E é lógico que eu vou trazer um curso sobre o Arch Linux também para você, caso ele já esteja pronto aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, acontece que na escolha de diversas interfaces gráficas, qual melhor para o meu uso do dia a dia, eu adotei recentemente, né, essas belezuras aqui que se chamam teclado split, que são esses teclados divididos. Eu aproveitei para me forçar a me familiarizar mais rápido com eles. Eu adotei também uma interface gráfica que me forçasse a utilizar muito mais o teclado, ou os teclados, né, do que o próprio mouse. E foi aí que eu decidi escolher por um Tile Window Manager, e como eu já tinha me surpreendido e já tinha usado o Hyperland no passado, eu testei dessa vez também o Sway, mas eu acabei decidindo pelo Hyperland mesmo no Arch Linux. Então, sem mais delongas, vem aqui comigo, vamos mergulhar na minha área de trabalho para você ver como está o Hyperland na configuração, no meu uso no dia a dia. E olha eu aqui me conectando a uma conexão remota em outro país através de uma VPN, através da NordVPN. Se você precisa de uma conexão mais privada, está usando o Arch Linux ou uma distro baseada no Arch Linux, saiba que a NordVPN tem um pacote pelo AUR, e você consegue utilizar Paru, Way, entre outros front-ends aí para o AUR para poder fazer a instalação do pacote e configurar rapidamente aí no seu sistema. Então, se você precisa de uma navegação mais privada, mais segura, não deixe de procurar os planos da NordVPN, link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Pronto, aqui eu estou na área de trabalho do Hyperland. Eu coloquei um papel de parede animado, coloquei aqui um painel superior, semi-transparente. Aqui mostra as áreas de trabalho, aqui eu tenho o menu do Arch Linux, aqui eu tenho a data, hora. Isso aqui é para deixar o monitor ativo o tempo todo. Aqui eu tenho informações de RAM, de CPU, temperatura, né, os programas que estão rodando aqui, o OBS que está capturando o áudio e tudo mais. Então, tenho até informações de volume, de microfone, de disco, de um dos meus discos no caso. E aqui no Hyperland eu configurei diversos atalhos. Um exemplo, eu quero abrir aqui o gerenciador de arquivos, eu dou um comando aqui, eu abro rapidamente. Eu quero ir para a área de trabalho 2, beleza. Eu aproveitei, né, que eu adotei aqui o teclado macro para poder configurar diversos atalhos aqui, seja para abrir um programa, seja para fechar. Essa transparência que eu coloquei aqui, que está no meu terminal, não está só no meu terminal. Eu vou aqui nos programas, por exemplo, vou abrir o GIMP aqui. Todos os programas em tema Dark, eles aparecem um pouco melhor, que eu deixei esse tema de transparência, uma leve transparência, né, nos programas. Então tudo que for Dark vai aparecer um pouco melhor. O tema claro não, se eu for aqui no Nautilus, como ele não está respeitando o tema Dark ainda, ele acaba ficando totalmente claro, né? Mas fora isso, os demais programas vão conseguir funcionar numa boa e ficar com esse realce, não igual ao terminal, né? Mas ele fica com realce de leve aqui, digamos assim. E eu configuro tudo aqui no Hyperland através de um arquivo que está lá em conf, né? /conf, que é esse arquivo aqui, que está lá em .conf hyperland.conf. Entrando nesse arquivo, aqui eu posso configurar diversas coisas. Um exemplo, aqui está a configuração do meu monitor atualmente. Quando eu tinha um monitor na vertical aqui, antes dele dar problema, era uma TV monitor que eu tinha aqui. Era essa a configuração, só que eu comentei aqui essa linha, né, porque eu não estou com ele aqui no momento. Algumas configurações de áreas de trabalho aqui também, quando eu estava com 2 monitores.
E aqui, alguns atalhos para lançar alguns programas que eu estabeleci, assim como alguns programas que eu coloquei para iniciar automaticamente, dando esse parâmetro aqui, né? E inclusive eu estou usando um programa chamado MPV Paper que cria esse wallpaper animado, e aqui eu coloquei as informações, né, do meu monitor e coloquei aqui o caminho do wallpaper que eu defini para deixar esse wallpaper animado aqui no Hyperland. E tinha um wallpaper também, um papel de parede para o monitor vertical, só que como eu não estou com o monitor vertical, eu comentei também essa linha temporariamente. E aqui tem os diversos parâmetros, muita coisa que eu configurei para deixar a minha interface assim configurada desse jeito. Configurei borda, configurei cores, eu peguei alguns temas pré-prontos e melhorei algumas coisas, modifiquei para deixar do meu jeito, né? Então, e aí eu fui modificando aqui no Hyperland, porque é basicamente assim, parece que assusta, caramba, tem que mexer em comandos e linhas, mas se você estudar um pouquinho a interface, você pesquisar, você vê que não é difícil fazer essa distribuição de comandos, aqui utilizar a tecla Super, utilizar um atalho, um Ctrl Shift para lançar um programa, e aqui tá os demais atalhos que eu configurei para lançar os diversos programas aqui na minha interface. E é lógico, o bom de você utilizar um talho Window Manager é que você pode abrir diversas janelas assim, pô, quero abrir aqui um outro terminal, quero abrir um gerenciador de arquivos, então tem diversas facilidades. Ah, não quero essa janela aqui, quero essa janela para cá, posso. Ah, não quero mexer, utilizar o mouse, eu posso utilizar também só o meu teclado para mudar aqui o tipo de foco. Ah, eu quero ir para baixo ali, sem problemas. Eu venho para baixo aqui só com o terminal, agora eu quero ir para lá, beleza. Ah, quero fechar a janela de cá, venho aqui no terminal, fecho. Quero mudar aqui o layout, venho aqui também. Então, depende. De acordo com a sua usabilidade, você vai treinando e você vai aprendendo os atalhos. Existem alguns atalhos padrão que vêm na interface, só que como eu adquiri esse teclado Split, eu quis ao mesmo tempo que aprender, pegar o jeito da digitação, eu quis transformar também o meu ambiente de trabalho com atalhos para facilitar a utilização aí no dia a dia. Então eu uni, né, as duas experiências aí para facilitar o uso e tudo mais. Então eu posso trocar aqui, ó, o foco da janela. No caso aqui eu utilizo Super e seta, né, para poder trocar o foco da janela aqui, e aí eu fecho. Então, existem algumas coisas que a gente tem que ler lá na página do Hyperland para a gente verificar a documentação, e aí você vai aprendendo o que você pode modificar, o que você pode alterar para fazer as alterações e deixar o Hyperland do seu jeito. É uma interface muito simples, então você tem que se acostumar com os atalhos, né? É um facilitador. Então assim, é um grande adianto, você utiliza bastante o teclado, você tem um consumo de recursos bem menor, né, na interface e tudo mais. Deixa eu colocar aqui um programa para verificar o recurso. Pode ser que o BPY top é que você consegue ver o quanto de memória que eu estou usando, quantos núcleos do processador, qual o percentual. Tudo bem que eu estou gravando a tela nesse momento, então vai exigir um pouquinho a mais do meu processador, da minha GPU e tudo mais. É que você consegue ver todos os processos que estão rodando. O Vivaldi está ocupando muita coisa aqui, né? Porque o Vivaldi tem várias abas abertas. Eu estou com ele aqui na minha segunda área de trabalho, né? Deixa eu até fechar aqui para poder diminuir um pouco os processos. Então tenho aqui o quantos de RAM, eu tenho 32 GB de memória RAM, estou usando aqui 4 GB nesse momento, tenho muita memória em cache e tudo mais, tenho memória livre. Então é uma interface que consome poucos recursos e é altamente customizável, né? Você vai customizando ela de acordo com o seu uso. Ah, você quer customizar ela, você vai encontrar no GitHub alguns arquivos, mas os arquivos aqui no sistema, eles ficam aqui numa pasta que está oculta na home. Você vem aqui na home do sistema, aqui na home eu tenho essa pasta config, e aqui em config eu tenho, por exemplo, aqui na pasta Hyperland, entrando aqui eu tenho uma pasta dos scripts, user scripts, eu tenho alguns arquivos aqui, backups também do meu arquivo de configuração. Mas voltando aqui, eu tenho diversos outros arquivos ou pastas também, diretórios, que são referentes ao Hyperland também. Por exemplo, eu tenho essa customização do kit, que é o meu terminal, está aqui, eu tenho um arquivo aqui no kit com algumas customizações, eu tenho uma configuração para aquele programa que é o Rolf, que é o meu menu.
Meu menu aqui se chama Rolf. Essa aqui, o A-Bar, é dessa barra superior, tá? Toda essa configuração aqui que você está vendo está nesses arquivos aqui da A-Bar. Ó, a nova configuração e tudo mais, que eu fiz uma antiga, depois eu fui melhorando. Aqui a configuração do menu, tudo que eu coloquei aqui de configuração para deixar o meu menu desse jeito, a cor, o tamanho, tudo mais, está aqui. Eu fiz uma mescla de outros menus, de outras configurações, até chegar, fui testando cor e tudo mais. Eu perdi um tempo fazendo essa configuração, entendeu? Aqui da A-Bar, isso aqui também é uma configuração, alguns templates aqui do meu sistema, questão de cor, do Rolf. Isso aqui também são alguns botões aqui para poder aparecer e tudo mais. Tem algum erro na interface e tal. Então são algumas configuraçõezinhas. Quando você entrar no GitHub para você customizar algum menu, alguma coisa, ele vai estar explicando lá. E é lógico, eu não recomendo você utilizar nenhum script pré-preparado, pré-pronto para você configurar a sua interface, o Hyperland. Por quê? O ideal é você ir olhando, vendo aonde tem que estar cada arquivo e você abrir o arquivo utilizando um Vim, utilizando um Nano, para você ir lendo o que tem naquele arquivo. É lógico, você saber um básico de shell script vai ajudar nesse momento para você não colocar nenhum script malicioso aí na sua interface gráfica. Aí você não precisa ser nenhum programador para fazer esse tipo de configuração aqui. Basta você entender um básico aí de shell script e você querer configurar a sua interface, o Hyperland, entender que não é um bicho de 7 cabeças. Tem algumas configurações pré-prontas, mas eu preferi fazer a minha na unha aqui. Eu demorei aí talvez uns 2, 3 dias, lógico que não o tempo todo fazendo isso. Eu configurava um pouquinho, parava, ia fazer outras coisas, depois configurava. Então aqui eu tenho minha configuração de Bluetooth normalmente. A questão do Bluetooth aqui, as outras interfaces têm uma configuração melhor do que a do Hyperland. Eu tive que trazer um programa de terceiros para cá, e aí eu tenho o Bluetooth. Aí às vezes ele ativa de primeira, às vezes não, eu tenho que clicar, coloco o adaptador, aí aqui eu faço a conexão. Quando eu faço a conexão com o fone, ele dá uma janelinha dizendo, ó, tá conectado, não tá, e às vezes aquilo trava, aí eu tenho que pegar, mover a janela, fechar a janela e tudo mais. Então não tenho problema para conectar e desconectar, só às vezes a janela de diálogo fica atrapalhando um pouquinho a janela aqui do Hyperland. Eu vou ver se eu gravo depois, porque se eu conectar um Bluetooth aqui, agora um fone, eu posso ter uma interferência, porque eu tô gravando áudio, né? Eu tô captando aqui pelo microfone. Então tá aqui as informações, eu tenho 1180 pacotes aqui pelo Pacman instalados, eu tenho 55 Flatpaks, eu dei a preferência por fazer a instalação de Flatpaks aqui no meu sistema. Eu estou aí com o kernel Linux na versão 6.16.3, é um kernel Zen. Utilizo mais o Fish Shell do que o Bash, do que o Z-Shell. Eu tenho um vídeo do Fish aqui no canal, caso você queira entender ou conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Vai seguindo um card na parte final também. Aqui o tema de ícone que eu estou utilizando, a fonte, o tema Breeze, o terminal, as informações da minha GPU. Eu tenho 2 GPUs aqui, eu tenho uma integrada ao processador, que da boot eu tenho também a minha Radeon Vega 7 integrada ao processador, e eu tenho também a minha RX 580 para utilizar a renderização da DaVinci Resolve, entre outros, aqui também. Aqui as minhas unidades montadas, né? Eu tenho discos com B3FS, com XFS, com RX-T4, entre outros, porque eu tenho HDs, eu tenho de backup, eu tenho SSDs de backup e por aí vai. Então tá aqui as informações do meu Arch Linux com Hyperland. Fica lindo demais a interface, mas depende de você customizar. Ó, aqui aparece um símbolo do pinguim, aqui do GIMP, dependendo do que eu estou utilizando vai aparecer no ícone aqui também. E eu posso mudar essa configuração da minha A-Bar, já mudei diversas vezes, mas essa foi a melhor configuração aqui para o meu gosto, que funcionou mais. Então eu uso o teclado para quase tudo aqui, né, na minha interface gráfica, no Hyperland, e estou muito satisfeito. E quanto às atualizações do Arch também, de vez em quando eu faço a minha atualização aqui, porque o Arch Linux a gente tem que sempre atualizar, né? A interface, o sistema, de vez em quando é bom, não dá para ficar muitos dias sem atualizar. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando você está com um sistema aí que é Rolling Release e também Bleeding Edge, né? Bom, esse aqui foi meu vídeo mostrando o Hyperland no meu uso aí no dia a dia. É lógico que unindo com a experiência de um teclado split ficou maravilhosa a minha experiência e eu me acostumei muito mais fácil, muito mais rápido na utilização
são desses teclados aqui novos que tem uma ergonomia incrível, mas é lógico, a gente tem que reaprender, reacostumar a digitar porque é uma experiência diferente. Bom, se você curtiu esse meu vídeo e quer ver um vídeo aqui do teclado Split, vai seguir agora no card na parte final. Só lembrando, meu curso de arte Linux, vai seguir o link aí na descrição do vídeo e um comentário fixado se ele já estiver disponível para venda nesse momento. Com certeza deve ser pela Hotmart. E deixa aí um comentário o que você achou da minha interface Hyperland, da customização ou das customizações que eu fiz. Se você quiser um vídeo configurando, customizando melhor o Hyperland, deixa aí nos comentários que quem sabe eu trago aqui no canal também. E não deixa de conferir a inscrição, verifica se você está inscrito, dá um joinha nesse vídeo e deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz em ler aí a sua opinião. Agora fica com um desses cards na parte final, inclusive com um vídeo aí do teclado Split e com um vídeo de 2 anos do Arch Linux como meu sistema padrão, caso ele já esteja pronto.